Saudamos mais uma vez a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Agradecidos a Deus por hoje, 1º de janeiro de 2018, estarmos juntos, iniciando o ano estudando a Palavra de Deus. Isso é maravilhoso. É nós colocarmos a nossa vida nas mãos daquele que nos criou e que cuida de nós. Nós precisamos ter este hábito diariamente, buscar a Deus em primeiro lugar. Nos primeiros momentos da manhã, assim quando nós acordamos, antes de sairmos para o trabalho, é hora de nós termos comunhão com o nosso Deus, agradecer a Deus pela noite, pela vida, enfim, tudo é motivo para nós agradecermos a Deus. E como foi a sua passagem de ano? Tranquila? Graças a Deus, não é? Sem nenhum problema. E mesmo que tivemos, quem sabe, algum atropelo, não é? Algum imprevisto, mas Deus está no controle de todas as coisas. Sejamos, portanto, sempre agradecidos a Deus. E eu quero dizer mais uma vez a vocês que eu fico muito feliz quando eu posso estudar a Palavra de Deus e ainda mais junto com vocês, a cada dia procurando conhecer um pouco mais da vontade de Deus através da sua Palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos agradecidos pelo ano que passou, por este novo ano que já estamos vivendo, agradecidos, ó Deus, por todas as bênçãos que nos tens concedido, pelos livramentos, e queremos, ó Deus, colocar a nossa vida em Tuas mãos. É um novo ano, são novos propósitos, novos objetivos. O que nós queremos, ó Deus, é que Tu nos tomes em Tuas mãos, nos use conforme a Tua vontade para a honra e glória do Teu santo nome. Nós iremos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos dê entendimento e nos ajude a colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. Ontem, dia 31, nós estivemos estudando sobre a questão de nós não nos conformarmos com este mundo. Está em Romanos capítulo 12, no verso 2. Nós estudamos que o materialismo, ou seja, o apego às coisas materiais, é uma das armas preferidas pelo inimigo dos cristãos. Ele procura colocar em nossa mente e nosso coração o desejo de possuir, de ter, de querer. E esta é uma arma que o inimigo tem. E o dinheiro, é claro que todos nós precisamos dele, mas não podemos deixar que ele se torne o nosso Deus, viver em função de ganhar mais, acumular e deixar que ele se torne para nós uma religião. O dinheiro, ele se torna um Deus para as pessoas quando elas o consideram mais importante e valioso do que as realidades espirituais. O valor dos nossos bens, eles não nos devem possuir. Nós devemos possuir os bens, adquirir as coisas, mas não deixarmos que eles nos possuam, viver em função deles, não. Nós temos que ter dinheiro, temos que ter as coisas, né, que nós precisamos no dia a dia, o necessário, precisamos, mas não podemos deixar que estas coisas que nós vamos conseguindo tome conta da nossa mente e do nosso coração. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, no verso 10, ele escreveu: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se fartará dela. Então, o sábio Salomão foi muito claro aqui em dizer que a pessoa que ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito com o que tem. E a pessoa que ama ter muita coisa, ela também nunca vai se fartar dessas coisas, sempre vai querer mais coisas, mais coisas. E quanta gente, não é? A gente conhece que possui tantas coisas, compram sem necessidade e vão adquirindo e guardando, não usam, e só para ter, só para comprar, só para dizer que tem. E isso a pessoa nunca está satisfeita. Este é o problema de se apegar às coisas materiais. Sempre a pessoa vai querer mais, ela nunca vai estar satisfeita. Nós queremos ler em 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17. 1 João 2, 16 e 17. Vejamos aqui
o que o apóstolo João nos escreveu a respeito deste assunto. 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O apóstolo João, aqui, ele está sendo claro em dizer que a concupiscência da carne, quer dizer, o desejo carnal, não é? A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, daquilo que a gente vê, querer possuir, querer ter. Então, isso tudo passa. A soberba da vida, a soberba é a pessoa querer se aparecer, mostrar o que tem, é a soberba da vida. Então, tudo isso passa. Aqui diz o apóstolo João, a concupiscência deste mundo, né? Os desejos da carne, a cobiça e a concupiscência dos olhos, isso passa. Agora só tem uma coisa que permanece, qual é? Ele diz aqui no verso 17, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O apóstolo João, então, ele conviveu com Jesus, era o discípulo amado, conhecido, e ele então escreveu estas 3 cartas, escreveu também o Apocalipse, e ele disse aqui claramente que aquele que faz a vontade de Deus é nós submetermos os nossos planos, os nossos objetivos, submeter aquilo que nós estamos almejando ter, submeter à direção, à vontade de Deus, porque ela permanece para sempre. E Deus, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E com certeza, se nós confiarmos em Deus e em sua palavra, ele não vai deixar nos faltar nada. Claro que a gente pode passar por alguma dificuldade, pode passar por alguma situação que não nos agrade, mas Deus não vai deixar faltar nada para os seus filhos. Aqueles que amam o dinheiro, aqueles que têm ganância por posses materiais, seria bom calcularem o custo disso, porque Jesus, ele disse em Marcos capítulo 8, verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós precisamos calcular o custo disso. Quantas pessoas se esquecem de Deus quando começa a conseguir ter as coisas? Consegue um bom emprego, um bom salário e acaba se esquecendo de Deus. Deixa Deus em segundo plano. E então Jesus pergunta, o que adianta? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ainda nós temos em Lucas, no capítulo 14, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 26 a 33. Jesus contou aqui, falando a respeito de nós que queremos segui-lo, ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versos 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui, Jesus falando que nós deveremos fazer os cálculos primeiro, antes de nós entrarmos em uma construção de uma casa. Quantas pessoas nós vemos que começam a fazer uma construção, daí a pouco tem que parar porque acaba o dinheiro. Mas por que aconteceu isso? Porque não calcularam. Então,
Aquele que quer ir a Jesus, ele tem que negar-se a si mesmo. Ele tem que submeter os seus planos a Deus, os seus objetivos, fazer os cálculos e ver se realmente ele tem condições de fazer aquilo. E quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, ele vai nos orientar, ele vai nos instruir, ele vai nos mostrar o que nós deveremos fazer. E Jesus disse então que aquele que quiser vir após ele tem que negar-se a si mesmo. Os seus desejos, as suas paixões, os seus projetos pessoais precisam ser colocados em segundo plano e, em primeiro lugar, ter a Deus sobre todas as coisas. E aí ele vai dirigir a nossa vida. Então nós precisamos seguir os conselhos que Jesus nos deixa para que nós possamos ter uma vida equilibrada, uma vida bem administrada. A palavra de Deus, como eu disse ontem, ela tem instruções, ela tem orientações para todos os casos que nós enfrentamos na vida. E você está pensando em construir? Consulte a Deus, faça os cálculos, os planos para que você não tenha que parar a construção pela metade. Faça quando você tiver condições de fazer. E o apóstolo Paulo, ele adverte os cristãos em Colossenses capítulo 3 e no verso 2 ele diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Estamos no mundo, estamos vivendo, precisamos viver, precisamos nos manter, mas o nosso pensamento tem que estar nas coisas celestiais. Jesus, ele nos chama a buscarmos primeiro o seu reino. Mateus capítulo 6, versos 19. Vejam aqui, Mateus, no capítulo 6 e o verso 19, ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E ele diz ainda no verso 33, Mateus capítulo 6, verso 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus, ele nos orienta a buscarmos primeiro o seu reino, e ele nos promete que as demais coisas, as coisas necessárias, a comida, a roupa, os bens materiais, eles nos serão acrescentados, ele não nos deixará faltar nada. Nós precisamos, amigos e irmãos, confiar no doador de todas as coisas boas, confiar em Deus e não nas próprias coisas. Nós precisamos ter essa aprovação segura contra os males do materialismo. Alguma vez já paramos para pensar quanto tempo, quanta energia nós investimos nas coisas deste mundo em comparação com o tempo que passamos meditando sobre as realidades celestiais? Já paramos para pensar nisso? Nós precisamos, amigos e irmãos, como cristãos, pensar, fazer um cálculo. Quanto tempo eu estou gastando com as coisas deste mundo, com o materialismo, com o supérfluo, e quanto tempo eu estou gastando para Deus? Isto vai nos mostrar se nós estamos dando mais valor às coisas materiais ou às coisas espirituais. E nós precisamos, então, continuar buscando a cada dia a direção e a orientação de Deus para a nossa vida, e com certeza Ele nos dará o melhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, um feliz 2018, e amanhã nós estaremos de volta continuando este assunto sobre a questão do materialismo. E vamos ver o que a Bíblia vai continuar nos falando a esse respeito e como nós devemos proceder. Mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.